Oi, gente! Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que vem aparecendo aqui no consultório, tanto com adolescentes quanto com adultos jovens, que é a tal da alienação parental. Eu não quero entrar com vocês na definição de alienação parental, mas eu quero trazer para vocês a visão dos filhos, o quanto essa tal alienação parental traz de prejuízo para o crescimento e para o desenvolvimento dos filhos. A gente sabe, é muito comum, e quem trabalha com adulto, quem trabalha com casal sabe, que é muito difícil um casal estar com um problema grave que acabe caminhando para uma separação, um problema de relacionamento, de vínculo, enfim, que não seja que não tem uma corresponsabilidade de vários lados, né? Mas aí a gente tá falando de pessoas adultas, certo? Que estão com algumas dificuldades, que têm algumas incompatibilidades e que decidiram não continuar a sua caminhada juntos. Beleza? Todo mundo tem assim a liberdade de querer ser feliz. E eu não quero falar sobre isso aqui. O que eu quero trazer para vocês é que uma grande quantidade de filhos de pais separados me trazem a questão de o quão ruim é eles não conseguirem mais conversar e ficar perto das pessoas que eles amam. Porque vamos pensar assim, a mãe magoada fala mal do pai, o pai magoado fala mal da mãe, mas eles não estão entendendo que lá, para o filho, eles são os pais, eles não são o homem e a mulher. Existem dois papéis que eles exercem na vida: o papel de pai e mãe e o papel de homem e mulher. E que lá no casamento, o papel que eles estão usando é o de homem e mulher. Mas na vida dos filhos é de pai e mãe. Nem sempre um homem ruim é um pai ruim. Nem sempre uma mãe ruim é uma mulher ruim e vice-versa, né? Muitas vezes não deu certo o casal, o homem foi muito desprezível com a mulher foi muito desprezível com o homem, e enfim, aconteceram os problemas e se separaram, mas não quer dizer que aqueles dois lá vão ser péssimos pais. Eles vão participar da vida dos filhos de uma forma ou de outra, mais presente ou mais ausente, dentro da característica deles. E que nós, pais, precisamos deixar os nossos filhos dentro de uma realidade, não mascarando essa realidade e não transformando o pai que saiu de casa num super-herói. Isso é óbvio, mas a gente também não precisa transformar ele no Coringa. A gente não precisa transformar ele num vilão asqueroso e que não vale nada. Por quê? Porque a realidade é uma. O filho precisa estar dentro da realidade, mas a gente não precisa jogar na cara do filho a cada momento aquela realidade nua e crua com tantos detalhes, porque o filho ele não tem a condição de enxergar o pai e a mãe como homem e mulher. Ele enxerga como um ídolo, como uma pessoa de referência, como uma pessoa que ele tem que se espelhar, que ele tem que enxergar os defeitos, tem com os olhos dele, entende? Não tem que mascarar, eu não tô dizendo aqui que tem que mascarar, que tem que mentir, mas eu tô dizendo aqui que não tem que ficar falando e falando e falando e falando mal e não conseguindo nem se enxergar, porque, por exemplo, uma moça hoje me disse assim: Renata, o que mais me entristece é que no meu casamento, eu não sei se meu pai e minha mãe vão conseguir ficar no altar junto comigo, porque eles não conseguem se olhar. E aí vão pensar assim: puxa, sabe? Na vida de um filho, vale a pena tudo isso? A briga entre o homem e a mulher vale? Vale aquela vontade de um querer pisar no outro? Vale estragar tanto o sonho, a autoestima e a sensação de família que fica no coração de um filho? Acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso, porque é muito comum a gente falar da alienação parental vista pelos pais, mas a gente precisa pensar no dano que causa nos filhos. É mais comum a gente pensar no dano lá na criança novinha, porque a criança novinha apresenta mais sintoma, mas o adolescente, o sintoma dele é a descompensação na vida. E não adianta a gente querer que o nosso filho seja super compensado se a gente fica jogando na cara dele uma história tão difícil de digerir,
todo o tempo, entende? Beleza? Fica a dica. Então, pessoal, o meu ponto hoje é trazer para vocês um pensamento, trazer para vocês um raciocínio, que é: a gente não precisa transformar em herói, mas a gente não precisa transformar em bandido. A gente não precisa negar a realidade para os nossos filhos, mas a gente não precisa jogar na cara os detalhes cruéis da realidade para o nosso filho a todo momento, com a desculpa de que a gente quer que ele fique na realidade, enxergue outro pai como ele é e blá blá blá. A gente não precisa fazer eles sofrerem mais do que eles já sofrem com a separação e com uma escolha que muitas vezes é só do adulto. Beleza? Fica a dica.